Esta é a flauta em CPVC, em Dó maior, soprano, com a referência em Lá 432 Hz. Mas, fechando um pouquinho o furo, dá o Si maior perfeito, a escala em Si maior perfeita. Dá para você fazer os cromatismos, como você acabou de ouvir, também tranquilamente. E assim, a mesma música que eu posso tocar em Fá maior, eu posso tocá-la em Mi maior também, na mesma flauta, apenas fechando um pouco mais a embocadura com o ouvidômetro. Por exemplo, você com um violino, em que você tem que fazer a nota no dedo, você tem que apertar na escala, não tem fret, né? Não tem trasto, então é fretless, então você tem que fazer a nota no dedo. E o ouvido é que vai te dar essa sensibilidade. E com o desenvolvimento, com a prática, é que você vai conseguindo manter, através do efeito vibrato, aquela afinação aproximada, porque a afinação perfeita 100% não existe. Tá? Se você comparar com o afinador, se você pegar um afinador e for seguir, né, os grandes solistas, você vai observar que sempre há essa oscilação, mas que o cérebro dos ouvintes corrige. Não sei dizer se é psicológico, mas acontece. Então essa flauta pode-se dizer que é uma flauta em Si maior, na referência em Lá 440 Hz, ou em Dó maior, na referência em Lá 432 Hz. Então a diferença para fazer uma flauta em Dó na afinação em 440 é mínima, porque quando você fecha o furo do sopro, então na embocadura você acerta. E existe também aquele efeito de embocadura em que você consegue um som mais nítido, porque quando você faz com som de sopro, em que vaza muito ar, então acaba aparecendo mais esse som do sopro. E quando você tensiona os lábios da maneira correta, você consegue um timbre mais limpo. Olha a diferença. Inclusive isso também altera a afinação, e que é também a resposta para as perguntas que muitas pessoas que acompanham aqui no canal me fazem. Por que fazendo uma flauta, seguindo os projetos do seu e-book em Dó maior soprano, ela deu Dó sustenido? Exatamente porque você abriu muito aqui na embocadura. Se você abrir muito, vai dar um Dó sustenido. E se você fechar demais, dependendo do material, você consegue alcançar até o Si, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Mas o maior desafio para mim foi conseguir chegar, entender como que funciona uma flauta transversal, porque foram mais de 10 anos de pesquisa, de busca, de tentativa e erro. Eu não encontrava nenhum tutorial no YouTube. O YouTube estava começando praticamente na época, né? Se não me engano, o YouTube apareceu em 2005. E achei alguns vídeos em inglês de algumas pessoas, de alguns músicos, de alguns flute makers, mostrando as suas flautas, mas nenhum tutorial. Aí eu disse para mim mesmo, quer saber? Eu vou descobrir, eu mesmo vou fazer e eu vou publicar no YouTube. Aí eu ganhei uma flauta, um pífano em Dó, feito pelo seu Zé do Pife, em Si maior. E quando eu observei esse pífano, 2 anos depois que eu ganhei, eu percebi que eram as mesmas dimensões de um tubo marrom, o mesmo diâmetro. Eu pensei, vai dar certo. Aí eu segui, fiz os mesmos furos, fiz esse vídeo que está aqui, você pode assistir, como fazer uma flauta de PVC em Si maior. O fundo musical que você está escutando é de das primeiras gravações que eu fiz com essa flauta. Também aqui você pode assistir o clipe na íntegra. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a compartilhar como fazer uma flauta em Si maior. Foi o primeiro tutorial em português, 500 mil visualizações em média. Eu fiquei impressionado, falei, nossa, que legal, quanta gente procurando, né? Quanta gente procurando saber. Por isso que eu peço, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho, mas clique no sininho mesmo, para você receber a notificação dos novos vídeos, sempre que eu publicar novos vídeos. E você também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estejam procurando, porque muitas pessoas acabaram saindo do estado psicológico em que elas estavam, em depressão, sem ter um sentido para a vida. Muitas pessoas que chegaram à aposentadoria e não planejaram e depois descobriram que fazer flautas era um hobby maravilhoso. Começaram a fazer flautas e começaram a ensinar outras crianças a fazer e começaram a publicar seus projetos.
e a partir daí então milhares de outros vídeos aqui no YouTube começaram a surgir de pessoas ensinando a fazer as flautas em PVC. Isso para mim é uma alegria enorme. E aí eu disponibilizei esse e-book aqui para que mais pessoas possam fazer. Então se você está começando agora, se você está pesquisando sobre esse assunto, dá uma olhada no link que está aqui embaixo para você saber como adquirir esse e-book. O projeto dessa flauta também está no e-book. Uma das pessoas que começaram a fazer flautas seguindo as ideias que eu publiquei foi o seu Francisco, e ele começou a desenvolver esse tipo de bico. E aí eu sugeri a ele: seu Francisco, cria um curso online para que as pessoas possam aprender como fazer esse tipo de bico profissional. E aí quando você começa a fazer, você vicia, no bom sentido, você não consegue parar mais. Se você gostou, deixando o seu like, você faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é importante e recomenda para outras pessoas que estão procurando sobre esse assunto. Meu nome é Júlio César Campos Vasconcelos. Gratidão imensa a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!